sou Ana Geschwin, aluna do curso de Direito na Unicruz. Estreamos hoje na grade de programação da Unicruz TV, o programa Humanos por Direito. E neste primeiro programa, nada melhor do que começarmos esclarecendo o que são os direitos humanos. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio da Unicruz TV as professoras do Núcleo de Ação em Pró Direitos Humanos, Janete Schubert e Ângela Keito. Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer pela presença de vocês aqui no estúdio. Como nós sabemos, é bem comum na cultura popular ocorrer a ideia de que os direitos humanos defendem apenas os excluídos socialmente, que defendem apenas bandidos. Bom, como ocorre isso, professora Janete? O que são, afinal, esses direitos humanos? Em realidade, os direitos humanos são para todo e qualquer ser humano, né? Como o nome já diz. Só que, em geral, quem são as pessoas que têm os seus direitos atingidos, né? Quais são as pessoas vulneráveis na nossa sociedade? Então, assim, são essas minorias, né? As mulheres, os negros, os indígenas, as pessoas que estão em privação de liberdade. Então, tem-se essa ideia, na verdade, no senso comum de que direitos humanos, né, como você disse, algumas pessoas associam a ideia de que quem defende os direitos humanos, na verdade, está defendendo os bandidos, né, que é uma ideia completamente equivocada. Obviamente, a gente vê uma defesa de direitos humanos desses grupos, porque esses grupos estão em maior vulnerabilidade, mas direitos humanos é para todo e qualquer ser humano, né? Bom, como a gente sabe, a Declaração de Direitos Humanos ocorreu em 1948. 67 anos depois, por que a gente ainda vê um certo retrocesso em relação aos direitos humanos? Bom, eu acredito, né, Ana, que em virtude de que ainda, né, tem muitas pessoas que, mesmo como a professora Janete muito bem mencionou, que os direitos humanos são para todos, ainda tem pessoas socialmente excluídas. E, na verdade, existe alguns avanços, mas também, infelizmente, alguns retrocessos com relação a algumas questões, como por exemplo, a questão da violência contra a mulher, né? Nós temos uma lei que ampara e que trabalha também não só no viés, vamos dizer assim, da questão quando ela já está posta, quando já ocorreu, mas também na prevenção. E, infelizmente, a gente percebe o quê? Que os números cada vez aumentam mais. Então, nesse sentido, é que os direitos humanos, eles avançam muitas vezes em termos legislativo, mas socialmente falta muito ainda, até mesmo para as pessoas compreender e reconhecer o que são esses direitos. É mais uma questão cultural, então, da criação das pessoas, essas ideias dos direitos humanos, então? Eu acho que não é só uma questão cultural, acho que é até uma questão de compreensão mesmo, né, do que significa, do que é direitos humanos, né. Então, muitas vezes, como existe uma exploração errada e as pessoas não procuram saber, eu acho que isso que acontece. Enquanto as pessoas não tiverem essa preocupação de procurar saber e entender, o preconceito ele vai existir. Então, nesse caso, seria pertinente instituir o estudo aos direitos humanos na educação básica? Na verdade, já existe, né, uma proposta que está sendo discutida para que a gente tenha, né, a educação em direitos humanos desde o nível fundamental até as universidades. E isso seria, na verdade, uma forma, né, talvez, da gente mudar essa cultura, né, de que direitos humanos são direitos, né, do direito dos bandidos, seria uma forma, né, desde que a criança ingressa na escola, que se começasse a discutir, né, e sobretudo a igualdade que transcende a igualdade formal, né, porque na verdade, como tu disseste, a declaração existe há 67 anos, mas em termos de fato mesmo, né, a gente percebe retrocessos, né, a gente percebe assim a não aceitação do homossexualismo, a não aceitação de que as mulheres ocupem determinados lugares, a não aceitação dos negros na nossa sociedade, dos indígenas, né. Então nós temos ainda que avançar muito, né, em termos de direitos humanos. Nós parece que recém iniciamos essa discussão. E possivelmente uma das formas em que a gente melhoraria a nossa sociedade seria que a gente discutisse realmente direitos humanos lá na pré-escola, né, com as crianças. Isso seria uma forma de, talvez, da gente
ter pessoas que aceitem mais a diferença, né, e os direitos humanos. É comum vermos, então, até certo preconceito não só racial, mas como econômico e de diversas formas, até mesmo dentro da universidade, que são aqueles que já passaram por um certo estudo e já estão no ensino superior. E vocês acreditam, assim, qual que é o papel do professor e da instituição da universidade para tentar desconstruir essas ideias que já vêm formadas do ensino anterior? Infelizmente, nós, como somos do núcleo, alguns alunos até vêm comentar algumas questões que acontecem e que a gente não fica sabendo, né? Então, a partir do núcleo, a partir de algumas conversas informais, a gente tem recebido algumas queixas de alunos nesse sentido, de que sofrem discriminação, sofrem preconceito por serem bolsistas, né? Pela questão da cor, enfim, pela questão da orientação sexual. E isso, de certo modo, é preocupante, Ana, porque nós estamos dentro de uma instituição de ensino, né? Onde o debate ele tem que acontecer e onde o professor vai para a sala de aula e manifesta, né, um sentimento, vamos dizer assim, preconceituoso, é claro que o aluno, de repente, vai reproduzir também esse tipo de pensamento. Claro que cada um tem o direito de ter a sua opinião, né? Todos nós temos o direito de ter opinião, mas também temos que ter esse cuidado de manifestar, né, certos posicionamentos e principalmente dentro de uma instituição a gente tem que buscar, na verdade, o debate, a discussão, esclarecer, porque volto a enfatizar no sentido de que o preconceito existe porque as pessoas não têm conhecimento, porque a pessoa, no momento em que ela conhece, ela deixa de ter vários preconceitos pré-estabelecidos, né? E, na verdade, o professor ele tem o dever ético, né? Porque a questão dos direitos humanos está no código de ética de vários profissionais, né? Por exemplo, os jornalistas têm no seu código de ética a defesa dos direitos humanos. Então, o que a gente tem que pensar é que o professor ele tem um papel diferenciado, né? A instituição universitária é uma instituição em tese, né? Para a democracia, para a igualdade, né? Nós não estamos aqui simplesmente para formar técnicos, mas para formar cidadãos que, enfim, atuem no sentido de que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária, né? Então, nesse sentido é importante que o professor conheça os direitos humanos, que o professor saiba, né? E, sobretudo, ele tem quase que o dever, né, de entender dessas questões e não manifestar opiniões preconceituosas, né? Porque é complicado, a gente pensa que as pessoas que passam, enfim, né, por uma graduação e se preparam para ser professores, teoricamente eles têm que ter essa formação, né, mas nem sempre o que acontece. Mas os professores, eles, claro, né, eles têm também um poder simbólico, né, pelo papel que ocupam, e nesse sentido é muito importante que os professores conheçam os direitos humanos para que façam uma defesa ampla, né, dos direitos humanos também. Bom, até como vocês já tinham mencionado antes, a Unicruz possui um núcleo de direitos humanos, né? Então, como que funciona esse núcleo, professora Janete? Qual que é a função do núcleo de direitos humanos da Unicruz? O núcleo de direitos humanos começou aqui na universidade, acho que a professora Ângela tem mais clareza e informação, até porque ela é a pessoa responsável, foi a pessoa e é a pessoa responsável pela rede escola de governo. O núcleo aqui começou com a rede escola de governo, é isso, né, professora Ângela? Isso, né, na verdade ele foi instituído, né, em 2012, a partir de algumas ações que a gente vinha realizando, executando através da rede escola. Então, a professora Elizabeth, que então na época era a reitora da instituição, entendeu que era oportuno a criação do núcleo em virtude de que, na verdade, a instituição ela já fazia, né, discussões, pesquisas com relação a diferentes temáticas dos direitos humanos, mas de uma forma isolada. Então, ela pensou, né, de como nós poderíamos trabalhar isso de uma forma conjunta e, principalmente, trabalhando a questão da interdisciplinariedade, fazendo com que os cursos dialogassem, né, de uma forma conjunta sobre essas questões. Então, a partir de 2012 é que foi instituído o núcleo na instituição. E é um diferencial da universidade, né, professora Ângela? Nós temos participado aí agora
do grupo interdisciplinar, grupo interinstitucional, perdão, de universidades, que tem se encontrado sistematicamente, e a Universidade de Cruz Alta tem um diferencial por ter esse núcleo, né? Chama a atenção das outras universidades justamente, né? Nós temos um núcleo de direitos humanos que está pensando, né? Há diversas ações, né? Inclusive o grupo de estudos em direitos humanos, né? Este programa, né? E tantas outras ações. Isso é um diferencial para a Universidade de Cruz Alta. Serve até como modelo para as outras universidades, né? Com certeza. Bom, assim como eu sou estudante do curso de Direito e sou integrante do grupo de estudos de direitos humanos que existe na Unicruz, existem vários outros integrantes que não são de Direito, que cursam contabilidade, entre outros cursos. Qual que é a ideia de abrir esse grupo de estudos para integrantes que cursam outras disciplinas? Na verdade, o núcleo, desde a sua instituição, ele é aberto a todos os discentes da instituição, professores da instituição e corpo técnico. Então, todos estão convidados a participar. Atualmente, o número maior, né, de participantes são alunos do curso de Direito. Mas temos alunas do curso de Ciências Contábeis, temos a professora Ieda, que não é do curso, né, que é da área das humanas, e que faz parte hoje, que discute também conosco essas questões de direitos humanos. Então, na verdade, o núcleo é aberto a todos os cursos e estamos, né, aguardando a participação dos alunos. Bom, então, fica um convite aí para quem quiser participar do grupo de estudos de direitos humanos, é só procurar ou a professora Ângela ou a professora Janete para fazer parte desse grupo de estudos. Bom, eu estou aqui como apresentadora do programa, porém eu fui honrada com o convite para participar, até meio que surpreendida. Então, eu, como todo mundo, gostaria de saber como que surgiu a ideia desse programa. Qual que é a finalidade que ele pretende atingir o público-alvo? Na verdade, esse programa surge justamente de uma demanda dos estudantes, né, do grupo de estudos de direitos humanos que integra o núcleo de direitos. A ideia de dar visibilidade para determinados temas, para que não ficasse restrito ao grupo de estudos, porque os estudantes disseram, nossa, a gente tem esses encontros, nós temos aqui discussões riquíssimas, né, discussões que provavelmente interessariam a toda a universidade. Então, daí surge a ideia de nós termos esse programa, justamente para que a gente possa dar mais visibilidade para alguns textos, dar visibilidade para alguns assuntos que a gente achou que seria uma pena, né, professora Ângela, que ficassem restritos somente ao grupo de estudos do Núcleo de Direitos Humanos. Então, a ideia desse programa é que a gente possa trazer temas voltados para a questão dos direitos humanos, para que toda a universidade acadêmica possa conversar, possa discutir, possa, né, enfim, saber desses temas. Nós vamos ter aí proximamente convidados, né, externos a universidades, experts em determinados temas. Então, acho que o programa tem, né, um objetivo muito interessante de trazer essa discussão para dentro da universidade e, né, tomara, oxalá, que contribua, né, para enriquecer o nosso debate em relação ao tema dos direitos humanos. Eu acho que uma coisa muito importante, né, com relação a essa questão do programa foi o fato de que partiu dos alunos, né? Então, até foi uma questão que eu e a Janete conversamos e até discutimos como é que nós levaríamos isso para a reitoria, né? E que bom que ela abraçou a ideia, que bom que ela também compreendeu que essa demanda dos estudantes era importante, né? E também pensar que não é só numa sala de aula que se possa discutir, né? Uhum. Então, a gente também, além das discussões, né, dos encontros quinzenais que a gente vem realizando, a gente também já fez 2 atividades externas, né? Tivemos a oportunidade de conhecer o Quilombo em Jacuizinho, o Rincão dos Caixões, e também em Salto do Jacuí, o Quilombo de Júlio Borges, e isso é uma experiência muito rica para os alunos. Então, essas atividades, elas não ficam somente atreladas, né, aos encontros numa sala de aula, discussões de texto. Então, essas atividades externas, o próprio programa hoje, eu acho que ele é um avanço daquilo que a gente tem buscado dentro do grupo de direitos humanos. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, professora Janete e professora Ângela.
Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bem essa questão acerca dos direitos humanos e eu tenho certeza que a gente conseguiu também explicar e demonstrar isso para os telespectadores que estão nos assistindo hoje. Ana, eu gostaria de agradecer você por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje na condição de entrevistadora, né, sendo uma aluna do curso de Direito. Agradecer aos apoiadores culturais, Bulé Madeira, Funerária Planalto, Sicredi, Lojas Domitila e Flávia Adri Cabeleireiros. Com certeza, eles, sem esse apoio cultural, seria muito difícil nós estarmos aqui. Então, gostaria muito de agradecer por eles terem acreditado neste programa. Para nós é um grande passo, né? Não somente para o grupo, mas institucionalmente esse programa. Bom, e eu agradeço igualmente pelo convite, né? Para estar aqui. É um desafio, mas é um prazer estar participando desse programa com vocês. Então, o programa de hoje fica por aqui e na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até lá!